pais cancelaram meu aniversário de 14 anos por causa do meu irmão mimado. Eu tenho 20 anos, sou homem, e isso aconteceu quando eu tinha 14. Tenho um irmão mais novo, uns 6 anos mais novo que eu, que foi muito paparicado pelos meus pais porque, aos 4 anos, ele foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento. Só que, fora isso, ele parece bem normal, apenas incrivelmente mimado. E ele usava esse diagnóstico como desculpa para conseguir tudo o que queria. E quando eu digo tudo o que queria, eu realmente quero dizer quase o tempo todo. Qualquer coisa que eu tinha, ele também tinha que ter. Então, a gente acabava tendo tudo em dobro, desde que não fosse algo para compartilhar. E qualquer coisa que ele tivesse ou não, ele esfregava na minha cara de todo jeito que podia. Quando eu tinha 11 anos, eu implorei pros meus pais um Nintendo 3DS de presente de 12º aniversário. Consegui, mas fui obrigado a emprestá-lo pro meu irmão sempre que ele quisesse, senão eles iam tirar o videogame de mim. E, olha, isso aconteceu várias vezes. Quando minha tia descobriu, ela viu meus pais arrancando meu 3DS da minha mão à força para dar pro meu irmão num dia em que ela estava visitando. Ela surtou com eles por causa desse favoritismo descarado. Eles me devolveram o 3DS na hora, mas depois que minha tia foi embora, culparam a mim pela situação. Pelo menos, depois disso, não me obrigaram mais a dar o 3DS para ele. Em vez disso, meus pais saíram alguns dias depois e compraram outro 3DS como presente surpresa para o meu irmão. Nos aniversários meus e de outras pessoas, meu irmão sempre fazia um escândalo porque a festa não era sobre ele. Chegava a dizer que estava chateado por não ganhar presentes ou apagar as velas do bolo. Meus pais aprenderam na marra que não podiam ficar dando corda para ele nas festas dos outros e chegaram até a ser expulsos de algumas comemorações por tentarem fazer isso. Por essas e outras, os outros pais da escola pararam de convidar meu irmão para festas de aniversário. E para mim, meus aniversários eram um dos únicos dias em que eu podia ter algo só para mim, porque no resto do tempo meus pais sempre me obrigavam a viver em função do meu irmão mais novo. No ano anterior ao que rolou essa história, meus pais deram mais atenção pro meu irmão durante todo o meu aniversário de 13 anos. Ainda pediram para eu deixar meu irmão apagar minhas velas, porque ele estava triste e emburrado. Eu recusei, porque eu queria apagar minhas próprias velas. Meus pais me chamaram de mimado, mas minha tia entrou no meio, reclamou de novo do favoritismo e ainda apontou o quanto ela tinha percebido que meu irmão ganhava praticamente tudo, só por ser autista. Meus pais não tiveram apoio de mais ninguém, só do meu irmão, que estava chorando porque não podia apagar minhas velas e não conseguia o que queria. Aí ele tentou cuspir no meu bolo por pura birra, mas minha tia, que é sensacional, bloqueou e ainda o repreendeu até ele correr chorando pro colo da minha mãe. Meus pais sofreram muita pressão dos outros adultos na festa e prometeram que nunca mais iam me pedir para deixar meu irmão apagar minhas velas. Mesmo assim, seguiram a festa só cumprindo tabela. Depois disso, no ano seguinte, umas 2 semanas antes do meu aniversário, meus pais me chamaram para conversar e disseram que ainda iam me dar alguns presentes e um bolinho, mas que a minha festa de aniversário estava cancelada para evitar que meu irmão tivesse outro chilique. Eu falei que não estava acreditando que eles estavam fazendo isso comigo, e eles só deram de ombros, como se não se importassem. Então, na semana seguinte, contei para meus amigos na escola, pros professores e até pro meu orientador. Todo mundo ficou chocado com a falta de empatia e consideração dos meus pais. O vice-diretor também ficou sabendo e veio falar comigo para me consolar. Essas histórias acabaram chegando nos meus pais pelas redes sociais. Eles me colocaram de castigo e tentaram me manipular dizendo que eu era o culpado por ter contado tudo, mas isso não me impediu de continuar explicando na escola que eu estava de castigo só porque eu estava chateado que meu aniversário tinha sido cancelado sem razão. A situação piorou porque vários amigos dos meus pais, além de pais de outros alunos da minha escola, ligaram ou mandaram mensagem para eles no Facebook, perguntando o que diabo estava acontecendo. Aí, de repente, eu estava descastigado. Não recebi nenhum pedido de desculpas. Meu pai só entrou no meu quarto de braços cruzados, disse que meu castigo tinha acabado mais cedo e foi embora. Só isso. Achei que a festa continuaria cancelada, porque ninguém falou mais nada a respeito e meu irmão estava se achando o máximo por eu não ter mais comemoração. Mas depois de 2 semanas, meus pais me prepararam uma festa surpresa no meu restaurante favorito e começaram a dizer que esse tinha sido o plano deles desde o começo. Eu sabia que não era verdade. Pelo que vi, todo mundo estava muito bravo com eles por causa do que fizeram, e dava para perceber isso em qualquer interação com os meus pais. Então, para salvar o mínimo de reputação, eles fizeram essa festa surpresa. Tenho quase certeza de que eles gastaram muito dinheiro naquele dia só para me acomodar. Eu ganhei o jantar com todos os meus amigos no restaurante que tem um mini fliperama, e ainda ganhei o PS4 que eu tanto queria na época. Dava para ver que tudo foi comprado de última hora, porque meu pai estava com aquela cara que minha tia descreveu de um jeito hilário, como se tivesse visto uma mariposa voando da carteira dele.
Claro que meu irmão armou o maior barraco por causa da minha festa surpresa, mas, com tantos amigos meus e seus pais presentes, minha mãe e meu pai finalmente deram um basta no chilique dele quando ele quis empurrar meu bolo da mesa. Foi a primeira vez que deram um castigo de verdade nele, um cantinho ou time out, desde que ele era um bebê. Minha mãe precisou ficar de olho nele para ele não fazer nenhuma loucura. E ele tentou várias vezes correr até o bolo ou até a pilha de presentes. Só Deus sabe o que ele teria feito, se não tivesse sempre um adulto de guarda. Até meu pai ficou de vigia para ele não chegar perto. Minha mãe acabou tendo que tirar meu irmão da festa e o levou para um McDonald's ali perto para ele se distrair na área de playground. Pelo que fiquei sabendo, ela passou mais de 1 hora tentando tirar ele de dentro dos tubos do Play Place. E ele só saiu porque teve que ir ao banheiro. Depois, ainda tentou voltar correndo para os tubos de novo. Depois disso, meus pais nunca mais tentaram cancelar meu aniversário enquanto eu morei com eles, mas também não se esforçaram tanto nem gastaram tanto dinheiro. Pelos 4 anos restantes em que morei lá, minhas festas de aniversário eram sempre numa pizzaria local, com um bolo que nem meu nome tinha escrito. E nunca mais recebi nada tão caro como um videogame novo. Não quero parecer ingrato, mas fiquei meio decepcionado de nunca ver meu nome nos bolos de novo. Minha tia sempre chamava meus pais atenção por causa disso todo ano, e todo ano eles alegavam que esqueceram de decorar o bolo. Tenho quase certeza de que o motivo de não colocarem meu nome era porque meu irmão se recusava a comer fatias de bolo que tivessem o nome de outra pessoa, e eles não podiam botar o nome dele no meu bolo, pois aí ficaria super feio para eles. Mas o fato de eu ainda ter pelo menos um dia só meu, sem precisar dividir com ele, já era fantástico, considerando que todo o resto girava ao redor dele. Em cada um dos meus aniversários seguintes, ele ainda fazia escândalo e minha mãe o levava para algum lugar para ele se acalmar. Eu ainda era obrigado a compartilhar meu PS4 com ele, mas ele continuava sendo meu, e levei comigo quando saí de casa aos 18. Meu irmão não gostou nada e teve outro chilique até meus pais irem lá e comprarem outro PS4 para ele. Quando saí de casa, eles finalmente tiveram que lidar com o resultado de terem criado meu irmão tão mimado, porque eu não estava mais lá para ajudar a controlá-lo. No aniversário recente de 14 anos dele, ele surtou com meus pais por não ter ganhado um PS5. Agora ele tá de castigo, não faço ideia de até quando, depois de causar centenas ou até milhares de dólares de prejuízo. Ele pegou uma cadeira e começou a destruir tudo que via pela frente. Da última vez que vi meus pais, eles pareciam mentalmente exaustos. Minha tia também me contou que meus pais confessaram a ela que gostariam de mandar meu irmão para uma escola militar ou internato no futuro, porque não conseguem mais lidar com o monstro que criaram, mas não tem como bancar isso. Eu estaria mentindo se dissesse que não acho isso irônica e até meio engraçado. Caramba, isso bombou. Quero agradecer a todos que comentaram e me deram prêmios. Significa muito para mim. Obrigado mesmo. Post 2. Quando meus pais foram expulsos da festa de aniversário de uma criança porque pediram a coisa mais estúpida possível, 23 de maio de 2022. Para quem leu meu post anterior sobre quando meus pais tentaram cancelar meu aniversário de 14 anos, eles sabem muito bem como meu irmão se comporta em festas de aniversário que não são dele e tentam justificar o comportamento dele só porque ele é autista de alto funcionamento. Só que mimar ele desse jeito não foi bem visto fora da família. Aliás, foi muito mal visto. Isso aconteceu, se não me engano, quando meu irmão tinha uns 6 ou 7 anos. O filho de um vizinho ali da rua ia fazer aniversário e meu irmão foi convidado porque eles eram meio amigos, provavelmente porque sabiam que meus pais levariam um presente, e levaram mesmo, mas nem lembro o que era, e nem me importo. Meus pais me obrigaram a ir junto, mesmo eu preferindo ficar em casa jogando videogame. Eu fiquei entediado, sentado quase o tempo todo, então testemunhei tudo o que rolou. Começou quando meu irmão foi pego mexendo nos presentes da mesa e sacudindo as caixas. A mãe do aniversariante mandou ele parar. Meus pais tentaram defender meu irmão dizendo que ele era inofensivo. Mas a mãe do aniversariante já conhecia a fama dele e mandou meus pais tirarem ele de perto dos presentes. Teve umas brincadeiras para as crianças, não lembro direito quais, mas lembro que meu irmão tentou roubar a cena em cada jogo. O aniversariante sempre jogava primeiro porque, poxa, era o aniversário dele, mas meu irmão surtou porque não pôde jogar primeiro. Aí meus pais foram pedir para a mãe do aniversariante deixar meu irmão jogar primeiro. Ela se recusou e ainda avisou que, se eles não controlassem o garoto, nós seríamos expulsos. Depois veio a hora do bolo. A mãe do aniversariante acendeu as velas, e os adultos começaram a cantar parabéns. Eles só conseguiram cantar até o nome do menino antes do meu irmão abrir o maior berreiro na mesa. Ele segurou a beirada da mesa e começou a balançar tudo com força. Meus pais tiveram que segurar ele por um instante. E aí vi minha mãe indo falar algo para a mãe do aniversariante, que ficou com uma cara de nojo. Depois descobri que ela tinha pedido para deixar meu irmão apagar as velas primeiro, e então poderiam refazer a cerimônia. A mãe do aniversariante mandou que a gente fosse embora.
e voltou a tentar cantar o parabéns de novo. Só que meu irmão não aceitou e correu até a mesa, empurrou o bolo todo em direção ao aniversariante. Sério, ele usou o braço para derrubar o bolo e jogar na cara do coitado. Ficou tudo em silêncio por uns segundos. Aí algumas crianças começaram a rir, o aniversariante começou a chorar, e os adultos ficaram horrorizados, menos meus pais. Minha mãe só abraçou meu irmão e bancou a Karen, dizendo que isso tudo podia ter sido evitado se tivessem deixado meu irmão apagar as velas primeiro. A mãe do aniversariante, limpando o bolo de chocolate do filho, gritou para os meus pais irem embora. As outras crianças começaram a chorar quando perceberam que não iam mais ter bolo. Minha mãe começou a arrastar meu irmão para fora, mas ele se soltou e ainda derrubou a mesa com os presentes. Eu agarrei ele e dei uma chave de cabeça até meus pais o pegarem de volta. Pedi 1000 desculpas para a mãe do aniversariante, deixando claro que eu não apoiava meus pais nem meu irmão. Isso mesmo, eu, com 12 anos, tendo que me desculpar pelos meus próprios pais. Meu pai gritou para eu ir embora com eles ou iria a pé. Eu disse que iria a pé mesmo, já que era só uns 400 metros de distância. Fiquei lá ajudando a limpar a bagunça que meu irmão fez. A mãe do aniversariante agradeceu e disse que eu era um bom garoto, mas que meu irmão era podre. Alguém saiu para comprar outro bolo enquanto o aniversariante precisou tomar banho para tirar o bolo do corpo. Depois que a festa acabou, a mãe do aniversariante escreveu uma espécie de nota de cobrança para entregar para os meus pais, pedindo o reembolso do bolo destruído e ameaçando chamar a polícia, porque alguém tinha filmado tudo. Eu entreguei isso para os meus pais, e eles ficaram muito irritados quando leram. Depois, me deram o dinheiro e falaram para eu levar de volta para ela. E foi isso. Aquele garoto e a família dele nunca mais quiseram nada com meu irmão ou com meus pais. E a coisa mais louca é que em outra festa de aniversário, alguns meses depois, quase rolou a mesma história. Minha mãe pediu para os donos da festa deixarem meu irmão apagar as velas primeiro, deu desculpas esfarrapadas e eles se recusaram na hora. Minha mãe agiu como uma Karen de novo, e meu irmão tentou derrubar o bolo, mas eu tava de olho e o impedi. Aí fomos expulsos de novo. Depois disso, meu irmão não recebeu mais convites para festas que não fossem de parentes. E no meu aniversário seguinte, quando fiz 13, meus pais vieram com aquela ideia de deixar ele apagar minhas velas, e minha tia detonou eles na frente de todo mundo. Acho que foi aí que meus pais decidiram que, se eu não podia dividir, então no ano seguinte eu não teria festa nenhuma. E todo mundo que leu o que aconteceu comigo aos 14 sabe como terminou. Post 3. Meus pais liberaram o caos de minimoto do meu irmão na minha minimoto, 8 de junho de 2022. Quando eu tinha 17 anos, comprei uma minimoto usada para ir e voltar do meu emprego de meio período. Quem leu meus posts anteriores já conhece meu irmãozinho, aquele que meus pais mimaram pra caramba porque ele foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento. Então tudo que eu tinha, ele achava que também devia ter. E se eu me recusasse, meus pais quase sempre obrigavam. Pelo menos, até isso virar assunto público quando meus pais tentaram cancelar meu aniversário de 14 anos. Depois disso, meus pais pararam de me fazer dar minhas coisas para ele sempre que ele quisesse, o que resultou em uns surtos maiores ainda. Meu irmão passava a tacar tudo no chão quando ficava bravo, normalmente pratos. Meus pais compravam moça barata de segunda mão porque ele sempre quebrava as coisas. Aí, quando comprei minha minimoto, meu irmão surtou porque eu não deixava ele andar. Mas ele destrói tudo. Ele vive quebrando a BMX dele, e sou eu quem tem que consertar, trocar pneu, trocar pedal, guidão, linha de freio etc. É uma BMX de manobras que meus pais pagaram caro, mas ele não cuida, não conserta nada, só vem implorar para eu arrumar. E ainda larga a bicicleta em qualquer lugar. Já aconteceu de o vizinho passar por cima do guidão porque ele largou a bike na entrada da garagem. Enfim, com a minimoto não tinha a menor chance de eu deixar ele dirigir. Ele é descuidado, e a gasolina não tá nada barata. A minimoto fazenda uns 60 km EL, ok, mas só chega a uns 64 km por hora. E o meu trajeto até o trabalho é de uns 8 km, então tá ótimo pra mim. Só que, umas semanas antes do meu irmão fazer 14 anos, meus pais me ligaram pedindo pra eu vir consertar a BMX dele de novo, porque o pneu traseiro tava nos fios de tão gasto. Eu fui, porque eles me ofereceram um dinheiro. Troquei o pneu e parei para tomar água, porque fazia uns 40 graus naquele dia. Meu irmão ficou ali me olhando, já de capacete, então achei que ele tava só esperando eu terminar para ele andar de bike. Mas, de repente, ouvi a minimoto ligando lá fora e acelerando. Meu irmão saiu voando com ela antes de eu conseguir sair da garagem. Eu pirei, mas meus pais tentaram fingir que tava tudo bem. Quando eu não engoli, eles disseram que iam pegar a moto de volta imediatamente, mas, para eles, imediatamente significava só esperar ele voltar. Eu fiquei com tanta raiva que pensei em chamar a polícia, mas não sabia se eles iam tratar isso como problema doméstico ou não. Meu irmão só voltou uma hora depois. Por um milagre, não tinha batido a moto, mas,
Quando ele me viu, acelerou de novo e foi embora até acabar a gasolina. Meus pais tiveram que ir buscá-lo. Eu fiquei possesso, mas eles só reviraram os olhos, me deram $40 e disseram que isso não ia se repetir. Alertei que se acontecesse de novo, eu ia chamar a polícia. Eles ficaram preocupados com a minha ameaça. Tive que empurrar minha minimoto até o posto mais próximo para abastecer antes de ir para casa. Antes de sair, falei, se ele quer tanto ter uma minimoto, comprem uma para ele. Mas eles deram aquela virada de sempre falaram que ele não estava pronto, que era muita responsabilidade e perigoso, praticamente uma moto. Vê se pode. Deixam ele roubar a minha e só depois dizem que é perigoso demais comprar uma para ele. Da última vez que fui na casa dos meus pais, meu irmão estava de castigo depois do ataque de fúria que ele teve no aniversário. Contei no primeiro post. Só para garantir, tirei o cabo da vela de ignição da minimoto antes de entrar na casa. Quando fui embora, ele estava me encarando da janela, e eu só acenei de forma meio debochada e fui embora. Post 4. Sugeri para os meus pais que vendessem as coisas do meu irmão para cobrir os prejuízos que ele causou. E eles não hesitaram. 26 de junho de 2022. Há um tempo, alguém comentou aqui a ideia de meus pais venderem as coisas do meu irmão para recuperarem um pouco do dinheiro que perderam com as destruições dele. Eu falei disso para os meus pais, e fiquei surpreso de como eles concordaram rápido. Parecia que uma lâmpada acendera na cabeça deles. Aí, no fim de semana, eles fizeram um grande bazar de garagem. Venderam a bicicleta do meu irmão, os videogames dele, tudo. Fui ajudar na venda e consegui ouvir meu irmão chorando no quarto. Eles venderam todos os consoles que ele tinha, e eram muitos: GameCube, Wii, 3DS, Switch, PS2, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e um monte de jogos. Fiquei tentado a comprar alguma coisa, mas achei melhor não, porque se meu irmão descobrisse que eu tinha algo que era dele, sei lá o que ele faria. Preferi não arriscar. A bike foi vendida por $30. Também venderam a TV dele, os carrinhos de controle remoto, o drone, tudo que era eletrônico. Agora, o PC gamer dele está sendo anunciado online para vender. Tinha também um laptop baratinho que era para ele usar na escola, mas só para isso, e ele ficou proibido de usar para qualquer outra coisa. Meus pais me disseram que o quarto dele ficou só com o essencial. Quando fui lá ajudar, meu irmão chegou a sair do quarto uma vez, me viu, e correu de volta chorando alto. Dava para notar que era um choro forçado, eu conheço bem o jeito dele. Meus pais também sabem e não caíram nessa. Perguntei se eles estavam pensando em pôr ele em terapia. Disseram que sim, que não tinham mais escolha, e admitiram que tudo isso era culpa deles por terem mimado tanto o garoto. Eu poderia ter jogado isso na cara deles, mas a expressão que eles fizeram dizia que eles já sabiam bem o quanto erraram. Nos últimos anos, eles vinham piorando cada vez mais na negação sobre a péssima criação que deram pro meu irmão. Família e amigos avisaram que isso ia ter consequências. E, realmente, há o risco de ele não conseguir funcionar como adulto, achando que alguém vai cuidar dele para sempre. E eu, com certeza, não vou ser o cuidador dele quando meus pais ficarem velhos demais. Meu irmão não melhorou muito durante as semanas seguintes. Continuou agindo como um pestinha, chorando de mentira e arrumando mais confusões. Até roubou o celular de outro garoto na escola. Ele foi pego mexendo no aparelho no próprio quarto, teve que devolver o celular, e ainda foi mandado para casa. Depois, ficou choramingando para os meus pais. Esses dias, dei a ideia de fazermos uma espécie de intervenção em família. Meus pais ficaram hesitantes quando sugeri, mas acabaram topando. Acho que eles estavam com medo de que essa intervenção fosse colocá-los no centro do problema junto com meu irmão. Mas, no dia combinado, reuniu toda a família mais próxima e alguns amigos na casa deles. Formamos um círculo de cadeiras na sala. Primeiro, sem meu irmão no local. Minha tia abriu a conversa, e óbvio que ela detonou meus pais. Ela até tinha escrito um discurso inteiro. Meus pais tentavam se defender, mas eram calados assim que alguém começava a falar. Minha vez de falar chegou, e eu li um discurso que preparei, basicamente relatando tudo que contei aqui no Reddit e muito mais. Meus avós falaram em seguida e isso se repetiu por toda a roda. Minha mãe acabou chorando, e meu pai só abraçava ela. Os dois me pediram um monte de desculpas, dizendo que foram pais horríveis e arruinaram minha infância. Falaram que eu nunca ia ter esse tempo de volta. Minha tia gritou que não era para isso ter chegado a esse ponto para os dois perceberem a própria hipocrisia. E que, de agora em diante, eles precisavam melhorar, não só por mim, mas principalmente pelo meu irmão, para ele poder ter alguma chance de se tornar um adulto normal. Depois chamaram meu irmão para a sala e colocaram ele sentado longe dos nossos pais, para minha mãe não ficar paparicando quando ele se irritasse. Não demorou para todo mundo começar a falar sério com meu irmão também. Ele retrucou, disse que se só tivessem deixado ele ter o que queria, nada disso teria acontecido. A gente caiu matando em cima, dizendo que o mundo não funciona assim. Ele tentou pedir ajuda para nossa mãe, mas ela se recusou a olhar para ele.
Aí ele começou a hiperventilar de propósito, se jogou no chão. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Minha tia mandou ele parar de encenar e levantar. Ele gritou que a gente estava arruinando a vida dele, que queria todo mundo morto. Meus pais ficaram horrorizados. Ele não queria sair do chão, fingindo passar mal, respirando alto. Então, a gente simplesmente continuou a reunião, dizendo tudo o que precisava dizer enquanto ele estava largado ali. Ele gritou umas vezes, mas não se moveu. Quando a reunião acabou, meus pais tiveram que arrastá-lo de volta para o quarto, porque ele não queria levantar. Ele tá completamente perdido, não sabe lidar com ninguém sem a empatia ou a proteção dos nossos pais. Minha tia até se ofereceu para ajudar a pagar terapia, e meus pais aceitaram. Torço para que a terapia faça ele melhorar. Edit. Contexto: muita gente perguntou mais detalhes sobre a destruição de aniversário do meu irmão. Basicamente, ele não ganhou um PS5 e surtou com uma cadeira, destruindo tudo que conseguia. Esse foi o estupim para meus pais finalmente o colocarem de castigo. Se quiserem mais detalhes, é só olhar meus posts anteriores. Post 5. Meu irmão mimado finalmente tem alguns privilégios liberados e ele odeia. 19 de julho de 2022. Desde a intervenção em família, meus pais têm conseguido manter meu irmão sob controle. E eles estão indo bem em me compensar pelos anos que me trataram mal. Chegaram até a prometer que vão organizar meu próximo aniversário, com um bolo do meu sabor preferido e meu nome escrito nele. Meu irmão ouviu isso porque estava lavando louça, algo que agora faz parte dos castigos dele, e correu pro quarto sem fazer escândalo, só ficou bem calado. Esses dias, meus pais liberaram uns privilégios para ele por boa conduta, mas que, para ele, são quase castigos. Meu pai desenterrou o Nintendo 64 e o Game Boy Color dele, lá dos anos 90, junto com os jogos e até uma TV de tubo para ligar o console. Ofereceram pro meu irmão, mas ele reclamou que era velho e sem graça. Meu pai só disse, então fica sem nada e vai ler um livro. Durou uma noite antes de meu irmão implorar pela velharia. Ele costumava ter um PC gamer, consoles recentes e até uma cadeira gamer com alto-falantes embutidos. Agora, tudo que ele tem é uma cadeira dobrável ou a cama para sentar e jogar. Fui visitar meus pais pro jantar e vi meu irmão gritando com a TV de tubo enquanto jogava Mario 64. Dá pra ver que ele detesta aquilo, principalmente porque não pode nem pesquisar códigos ou tutoriais online pro Game Boy Color. Vi que ele tinha uns Pokémon, Donkey Kong etc. Meu pai disse que, se ele continuar se comportando, pode ser que no fim do verão ele ganhe um Game Boy Advance. Mas, por enquanto, para não gastar pilha, colocaram um cabo de energia no Game Boy Color. E ele ainda joga, talvez por hábito, já que vivia com o celular na mão. Como ele gostava de pedalar, mas não tem mais bike, meus pais venderam, ficou sem outra forma de se exercitar. Então meu pai achou uma bicicleta ergométrica usada no Facebook Marketplace e colocou no quarto dele, junto com um som portátil e um CD player. Então, meu irmão fica pedalando ali com cara de raiva, ouvindo música para se distrair. Parece um preso fazendo exercícios na cela, morrendo de ódio e esperando a liberdade para se vingar. Falei isso pros meus pais, e eles também acham meio preocupante. Então meu pai começou a gravar CDs com as músicas preferidas do meu irmão, que ficavam no PC que venderam. Cada CD tem 10 músicas, e ele ganha um CD por semana de bom comportamento. Até agora, ganhou só um, não por mau comportamento, mas porque não deu tempo de ganhar outro ainda. Não sei se chamaria o comportamento dele de bom. Ele não tá aprontando tanto, mas também não tá agindo de forma saudável. Eu não o vejo reclamando em voz alta, mas tá sempre com cara de poucos amigos. Principalmente quando ele me vê indo embora de minimoto. Ele me encara com inveja, como se eu tivesse tudo o que ele queria. Parece aquele olhar de espera só até eu fazer 18. Quando ele me perguntou como é ser adulto, expliquei sobre trabalhar, pagar gasolina, aluguel, luz, etc. e quanto sobra no fim do mês. Ele ficou chocado, dizendo que ninguém tinha contado essas coisas pra ele. Aí disse que queria continuar sendo criança para sempre, curtindo tudo de graça, mas também admitiu que sabia que eu ia dizer que isso tá errado, o que é verdade. Também lembrei que eu tive muito menos coisas que ele na infância, então aprendi a dar um jeito de me virar, tipo guardar dinheiro na casa da minha tia, porque eu morria de medo de ele pegar. Ficamos conversando por um tempo. Ultimamente, meus pais estão pensando em colocar ele para fazer algumas atividades escolares de verão em casa, mas eu avisei que era uma péssima ideia. Ele já tá com raiva quase todo o tempo, e a gente precisa acalmá-lo e fazê-lo aceitar que a vida não é do jeito que ele quer. Obrigar ele a estudar agora só vai deixá-lo mais puto. Meu pai se irritou e disse que quem é pai é ele, não eu. A gente discutiu, e eu lembrei tudo o que aconteceu durante a minha infância. O favoritismo, as vezes que fui culpado de tudo, até o fato de que eu tinha que esconder meu dinheiro. Não chamei ele diretamente de péssimo pai, mas ficou subentendido. Ele recuou e minha mãe concordou comigo, dizendo que obrigar meu irmão a estudar agora só vai piorar tudo.
Meu pai então se calou e foi beber no sofá. Minha mãe tem me pedido desculpas várias vezes pelo que fez no passado. Ela diz que se culpa muito, porque mimar meu irmão foi ideia dela e meu pai só foi junto. Ela contou que nem pensava no futuro, só pensava que queria manter meu irmão bebezinho para sempre. Eles marcaram terapia de casal, mas vai demorar um pouco para conseguirem horário. E meu pai não tá nada animado com isso. Ele é teimoso. Admitiu os erros durante a intervenção, mas agora age como se fosse um pai comum. Eu disse que fingir que nada aconteceu não resolve nada, e minha mãe concordou. Então é isso. Espero que o próximo update seja melhor. Post 6. Pais deixaram meu irmão me roubar até eu chamar minha tia, 16 de agosto de 2022. Vou fazer um post de atualização em breve, mas por enquanto vou contar um problema do passado que também mencionei na intervenção familiar recentemente. Quando eu ainda era criança, era quase impossível ter algo só meu. E, à medida que meu irmão crescia, ele começou a cobiçar dinheiro acima de tudo. Nós dois recebíamos mesada de $25 por mês, até que era justo. Quer dizer, mais ou menos, porque ele não precisava fazer tarefas para ganhar a parte dele. Mas isso é passado agora. Hoje em dia ele faz tudo sem ganhar nada. Meu irmão sempre quis ter mais dinheiro, gastasse ele ou não. Ele adorava ganhar coisas novas, mas às vezes só guardava grana. Bem estranho, já que ele parece do tipo que torra tudo de uma vez. Um dia, quando eu era adolescente, cheguei em casa e vi meu quarto revirado. O único sumiço foi justamente o meu dinheiro. Eu tinha escondido para ele não roubar. Quem leu meus posts já sabe por quê. Ele sempre foi assim. Achei que tinha escondido bem, mas ele achou mesmo assim. Minha mãe estava em casa na hora, e não tem como ela não ter ouvido o barulho dele bagunçando o quarto, porque meu quarto ficava no andar de baixo, colado na sala, bem na linha de visão do sofá. Quando falei isso, ela veio com o papo de mas ele é especial, não é como você. Exigi meu dinheiro de volta, e ela e meu pai só ficaram enrolando. Mas eu não deixei isso morrer. Meu irmão gritou feito louco quando eles abriram o cofrinho dele e tiraram o dinheiro para me devolver. E meus pais me olharam como se eu tivesse acabado de roubar meu irmão, mesmo tendo sido ele quem roubou de mim. Mas não podiam me dar bronca, porque eu estava certo, e eles sabiam. Poucos meses depois, aconteceu de novo. Meu irmão revirou meu quarto e pegou meu dinheiro escondido. Meus pais não fizeram nada, dizendo que não podiam suportar ver meu irmão tão decepcionado. Falei que era um absurdo eles ficarem de boa com ele me roubando. Meu pai gritou para eu ir pro meu quarto. No dia seguinte, peguei minha bicicleta e fui até a casa da minha tia. Contei tudo, e ela voltou comigo para ter uma conversa com meus pais. Minha mãe começou a choramingar que meu irmão é especial e não queria fazê-lo chorar de novo, e meu pai concordou. Minha tia lançou aquele olhar fulminante e lembrou que eles tinham 2 filhos, e que meus sentimentos também importavam. Que o que eles estavam fazendo era muito errado, e que meu irmão nunca aprenderia a respeitar limites e ia achar que roubar era o quê? Minha tia me perguntou na frente deles quanto meu irmão tinha roubado. Falei o valor. Meus pais tentaram se justificar, mas minha tia rebatia todos os argumentos. Finalmente, eles entraram no quarto do meu irmão, e logo em seguida ele começou a berrar. Eles voltaram com meu dinheiro e, praticamente, jogaram em mim, reclamando que eu estava fazendo meu irmão chorar. Minha tia começou a dar outro sermão neles. Eles então pegaram o dinheiro do chão e me entregaram com um pedido de desculpas forçado. Ela avisou que ficaria muito decepcionada se isso se repetisse. Antes de ir embora, minha tia me ofereceu um lugar para guardar meu dinheiro na casa dela, dentro de uma caixa trancada. Eu aceitei, e passei a guardar tudo lá. Depois disso, meu irmão ainda revirou meu quarto mais 2 vezes, mas não achou nenhum centavo, porque eu não deixava mais nada lá. Meus pais chegavam a me perguntar onde eu estava guardando o dinheiro, e eu não falava. Perguntei por que eles queriam saber, e meu pai ficou todo defensivo. Minha mãe acalmou ele, e eles não tocaram mais no assunto. Sem achar meu dinheiro no quarto, meu irmão começou a revirar a casa inteira, e eu que tinha que limpar tudo depois. Meus pais ainda culpavam a mim. Quando perguntei como eu era culpado por não deixar meu irmão me roubar, eles só repetiam que ele tinha necessidades especiais. Juro que ouvi isso deles milhares de vezes. Reclamei muito disso na intervenção também. A gota d'água foi quando meu irmão revirou o quarto dos nossos pais. Eles tinham um cofre pequeno ali, e meu irmão se trancou no quarto, tentando arrombar o cofre, porque não achava as chaves. Meus pais tiveram que arrombar a própria porta, e encontraram o cômodo destruído. Meu irmão não conseguiu abrir o cofre, e só ficou sentado no chão, chorando, agarrado nele. Meu pai ficou tão vermelho de raiva que gritou e colocou ele de castigo, algo raríssimo, e obrigou ele a ajudar na faxina. Depois disso, ele nunca mais revirou os quartos em busca de dinheiro, mas ainda tentava fuçar aqui e ali. Então comecei a fazer falsas pistas, tipo ficar indo a algum lugar como se fosse lá que eu guardava o dinheiro. Ele revirou o galpão no quintal, cavou buracos no jardim, procurou embaixo do alpendre, revirou o sótão,
E meus pais realmente perderam a paciência quando ele bagunçou o sótão, puseram ele de castigo de novo. Eles nunca souberam que eu fazia tudo de propósito para despistar. No fim, meus pais entenderam que eu guardava minha grana na casa da minha tia, mas não contestaram. De alguma forma, meu irmão descobriu, ou ouviram por acidente, porque, quando ia na casa dela, ele tentava encontrar o dinheiro, mas minha tia o mandava parar e ficava de câmera na mão para filmar tudo, caso ele quebrasse algo. Meus pais deram broncas sérias nele, e ele chorou e esperneou como uma criança de 3 anos, mesmo já tendo 7. Aí ele disse que não queria mais ir na casa da minha tia, então as visitas lá diminuíram. Em compensação, minha tia vinha mais vezes à nossa casa. Enfim, eu consegui manter meu dinheiro a salvo até me mudar. E, depois que me mudei, ele nunca mais roubou o dinheiro de mim. Mas ele acabou roubando de colegas de escola, fuçando nas mochilas, e várias vezes foi flagrado. Precisou devolver tudo e ainda era suspenso, voltando chorando para casa. Meu pai tentava culpar a escola, mas eles metiam o dedo na cara dele, dizendo que era culpa do meu irmão mesmo. Houve um caso em que ele roubou um envelope de dinheiro de aniversário de um primo, enfiou por baixo da camisa e quase conseguiu sair da festa com ele. O primo percebeu o sumiço, e eu já suspeitei na hora. Aí meu pai achou o envelope na camisa do meu irmão, e ele começou a se debater e gritar. Fomos embora daquela festa mais cedo. Post 7. Minha mãe teve um colapso mental. 22 de agosto de 2022. Esse não é o tipo de atualização que eu queria dar, e, antes que tirem conclusões pelo gatilho dessa história, leiam até o fim. Minha mãe estava, em segredo, dando privilégios para o meu irmão enquanto meu pai estava no trabalho. Tudo porque ele ficava insistindo. Por quê? Porque ele é especial. Meu pai estava determinado a continuar com as punições, mas minha mãe não aguentou e começou a ceder. E, uma vez que ela começou, ele passou a exigir cada vez mais. Minha mãe comprou um Switch usado com Zelda, Breath of the Wild e deixava meu irmão jogar escondido. Também dava acesso ao laptop, que estava proibido, para ele entrar online para ver bobagens. Meu irmão começou a xingar a minha mãe de tudo que é nome quando ela dizia que não podia dar mais porque meu pai ia anotar. Isso se repetiu por dias, até que ele ficou violento. Aí minha mãe chegou ao limite. Ela deu um tapa com toda a força na cara dele e teve um colapso. Começou a se machucar. Ligou pro meu pai pedindo para ele voltar para casa, porque ela não conseguia parar de se bater. Meu pai chegou correndo e encontrou minha mãe literalmente se agredindo, e teve que impedi-la. Isso nunca tinha acontecido antes. Meu irmão estava em choque, chorando pra caramba. Meu pai culpou meu irmão e deu uma surra nele. E não foi uma palmadinha. Ele me contou depois que tinha batido forte mesmo, chamando ele de ingrato que não reconhecia tudo que tinham feito por ele. Depois tomou o Switch que minha mãe tinha comprado. Minha mãe precisou ir pro hospital e acabou numa ala psiquiátrica, de tão estressada. Vi uma foto que meu pai tirou antes de ela ser internada. Ela estava com os 2 olhos roxos, o rosto inchado e até com umas falhas de cabelo. Meu pai disse que ela se machucou mais em outras partes do corpo, mas não quis me mostrar. Ele me implorou para ir cuidar do meu irmão enquanto ele ficava no hospital, porque tinha medo de que meu irmão fizesse alguma maluquice também. Quando cheguei, encontrei meu irmão encolhido no armário, chorando. Ele quase não falava nada, só pedia desculpas. Se assustava toda vez que eu chegava perto. Então comprei a pizza favorita dele, frango barbecue com borda recheada, para ver se ele comia alguma coisa. Ele saiu do quarto e jantamos em silêncio. Depois, a gente jogou Mario Kart no N64. Lá pelas tantas, ele começou a chorar de novo. Ele me perguntou se ele era uma pessoa tão ruim assim. Fiquei sem saber como responder, mas falei, não é culpa sua ter sido criado mimado, isso é problema dos nossos pais. Mas agora que você tá crescendo, não dá mais pra só botar a culpa neles. Você se tornou um menino mimado e violento, que culpa todo mundo pelos seus erros, rouba das pessoas e precisa de ajuda psicológica. Ele chorou mais e pediu pra eu sair do quarto. 1 hora depois, ele voltou e conversamos na sala. Ele me perguntou como era ser adulto, e eu falei de novo do trabalho, do aluguel, das contas etc. Ele ficou chocado e disse que ninguém explicava essas coisas pra ele. Falou que não queria crescer, gostava de só jogar videogame e ter tudo do jeito dele, mas admitiu que sabia que eu achava errado. Contei que durante nossa infância, tudo girava em torno dele e que eu vivia com medo de perder minhas coisas pra ele. Ficamos num papo meio sério até meu pai chegar. Aí meu irmão correu pro quarto de novo. Quando meu pai entrou em casa, ele estava acabado, com o rosto inchado de tanto chorar. Ele se desculpou comigo, reconheceu que finalmente estava enxergando quanto foi um pai horrível, que não acreditava que tinha sido tão cego. Ele chorou nos meus braços, contou tudo o que aconteceu. Nunca vi ele chorar tanto. Já faz mais de 1 semana, quase 2, e minha mãe ainda não voltou para casa. Eu até esperei para ver se ela voltaria antes de postar, mas nada. Acho que consideraram ela um risco para si mesma e a internaram de vez.
Se não fosse isso, ela já teria voltado. Meu irmão tá muito mais calmo e faz o que meu pai manda sem reclamar. Meu pai devolveu o Switch, que minha mãe tinha comprado escondido, para ele, mas avisou que era a última chance, que ele ia ter que conquistar de volta as coisas. Ontem falei com meu irmão por telefone, enquanto meu pai ainda estava no trabalho, e ele disse que tem medo do nosso pai agora. Mas também falou que, desde o dia em que minha mãe surrou ele surtou, meu pai não gritou nem bateu nele de novo. Ele admitiu que sente saudade de como as coisas eram antes, porque gostava de ter tudo o que queria. Também falou que sente falta dos eletrônicos e da bicicleta. Perguntei pro meu pai depois, e ele disse que tá muito preocupado com a minha mãe. Tá sem saber o que fazer ou como seguir a vida. É óbvio que a minha família é problemática e precisa de ajuda em vários níveis. Eu confesso que tô com pena do meu irmão, mas também sei que ele precisa encarar isso para poder crescer de verdade. Não achei certo meu pai ter dado aquela surra nele, mas não vou falar isso para ele agora, a não ser que volte a acontecer. Acho que meu pai se arrepende profundamente do que fez, e meu irmão finalmente tá percebendo que tem que mudar. Tô meio confuso com tudo isso. Eu sabia que, para minha família mudar, ia ter drama, mas não imaginava esse nível de caos.